Em 2010, um casal americano adotou Natalia Grace, uma menina ucraniana com uma condição rara que efetivava seu crescimento. Mas à medida que os dias passavam, uma dúvida sinistra começou a emergir. Quem era realmente Natalia? Uma inocente órfã ou uma adulta disfarçada? Será que Natalia enganou a família Barnett? O documentário conta a história da adoção de Natalia Grace, uma menina com nanismo ucraniana. No começo, se suspeita que ela é uma adulta com nanismo, pois se comportava como adulta. O casal Christine e Michael Barnett, que adotou Natalia Grace, uma menina com nanismo. No começo, suspeita-se que Natália é uma adulta com nanismo, pois se comportava como adulta. O casal foi preso por negligência infantil. No decorrer do documentário, descobre-se que Christine manipulava a todos e fazia com que Natália agisse como adulta. Uma coisa que Jacob me confirmou, que é o filho do casal, confirmou sem saber que estava sendo filmado, que ele derrubou Natália da escada. Jacob afirmou que urinou na cama de Natália a mando da mãe. Um exame de DNA com a mãe biológica de Natália, Grace Ana Gava, foi comprovado que ela nasceu em 2003. A justiça descobriu que o casal foi negligente com Natália. Algumas pessoas no documentário defendem Natália, outras não. A opinião pública ficou contra Michael e Natalia Grace depois contra ele no julgamento. No documentário, Michael descobre que Christine o traía com um homem com nanismo. No julgamento de Michael, ele foi absolvido, pois os jurados não tiveram todas as evidências. Segundo uma das juradas, se os jurados tivessem todas as informações, Michael teria sido preso. No julgamento de Christine, Michael depois contra ela. Segundo Natalia Grace, tudo é mentira do casal. A Natália foi adotada por outro casal. O casal Barnett a manipulava. Segundo Natália, o primeiro casal que adotou a vendeu para o casal Barnett. Com o exame de DNA, Natália provou que ela tinha nascido em 2003 e, portanto, tinha 22 anos. Depois da absolvição de Michael, ele procurou Natália. Ele falou para Natália que Christine queria se aproveitar da deficiência de Natália para ganhar dinheiro. Michael descobriu que Christine queria marcar um encontro de Natália com um homem com nanismo com quem Christine teve um caso. O julgamento de Christine foi cancelado por falta de provas. Natália conta que foi adotada pelo casal Ticon antes dos Barnett. E por causa de um empurrão no seu irmão adotivo, ela disse que foi praticamente vendida para o casal Barnett. Segundo Natália, Christine nunca falou que ela tinha pelos pubianos, coisa que Christine falou para Michael. Segundo a promotora, o casal Barnett manipulava tudo. Outro casal, o casal Depou tentou adotar a Natália, mas não conseguiu, pois os Ticon os denunciaram, porque eles estavam com Natália sem ter os documentos, né? Os Barnett, então, conseguiram uma documentação alterando a sua idade para 22 anos e deixou ela morando em uma casa sozinha. Levaram a Natália para um dentista que confirmou que ela tinha por volta dos 9 anos. Natália fez um exame de sangue que comprovou a sua idade. Em 14 de agosto de 2023, foi comprovado que Natália tem por volta de 22 anos, o que comprovou que na época que ela foi colocada na casa sozinha, quando ela foi emancipada, declarada adulta pelo casal Barnett através
naquele documento, ela tinha por volta dos 9 anos. Natália se encontrou com Michael e, segundo a promotora, Christine usava os filhos para ganhar dinheiro e ela escreveu um livro. Uma parte dos lucros era para ser do Jacob, mas isso nunca aconteceu. Christine transformou o filho num gênio e tentou fazer o mesmo com Natália, o que não conseguiu. Mas ao perceber que Natália não era um gênio como seu filho e que precisava de muitas cirurgias por conta de sua condição, Christine se arrependeu de ter adotado. Segundo Michael, ele não sabia que Natália Grace precisava de várias cirurgias por conta de sua condição. Segundo Natália, Christine nunca amou. E segundo a promotora, Natália se tornou um fardo, pois não era um gênio como Jacob. Segundo Natália, Christine a escondia do mundo. E segundo a promotora, Christine manipulava a Natália para que todo mundo pensasse que Natália fosse adulta e conseguisse sua emancipação para se livrar dela. Segundo Natália, Christine batia nela e Michael não fazia nada. Já segundo Michael, Natália comia a própria menstruação. Já segundo Natália, Christine a forçou a pôr um absorvente. Também Christine a bateu com um cinto e Michael não ajudava. Segundo Natália, Christine, os Barnes inventaram tudo isso baseado no filme A Órfã. Os Barnett a colocaram em um hospital psiquiátrico e, segundo a promotora, Christine e Michael manipulavam toda a situação. Segundo uma vizinha, Natália tentou de um menino, o que Natália nega. Segundo a vizinha, o que Natália disse é mentira. Segundo a promotora, Natália jamais poderia morar sozinha por conta de sua deficiência. Natália relata que Christine a deu remédio, fazendo tomar 3 comprimidos, o que fez ela desmaiar. E, de acordo com ela, nenhum vizinho a ajudou. Natália passou por muitos traumas no orfanato na Ucrânia antes de ir para a casa dos Barnett. No segundo encontro com Michael, Natália perguntou a ele por que eles mudaram a idade dela, o que ele não respondeu. Ela perguntou por que eles adotaram e Michael disse que Christine queria se exibir. Já segundo o advogado dos Barnett, todos os lados em que Natália Grace esteve, ela deu problema. Segundo Natália, Christine nunca amou. Natália Grace contou que foi obrigada por Christine a colocar um absorvente interno para ela se encaixar na narrativa de Christine e mentir sobre sua idade. Christine batia muito em Natália. Michael acusou Natália de tentar matar Christine colocando spray no café dela, o que é rebatido por Natália, dizendo que foi Christine que pegou a mão dela e apertou o spray em seu café. Depois disso, o casal a internou Natália em um sanatório. Segundo Michael, Christine levou Natália Grace para um sanatório para que ela morresse. Segundo a vizinha, Natália está mentindo. Essa vizinha diz que Natália pegou inapropriadamente um menino e fez brincadeira sexual. Segundo Natália, é tudo engano da vizinha, já que a vizinha não acredita nela. Segundo Jacob, o dinheiro do livro de Christine escreveu sobre ele, jurando que parte dos rendimentos era para ele, porém Jacob nunca recebeu um centavo dessas publicações. Segundo a promotora, Christine manipulava Natália para que as pessoas pensassem que ela era adulta. Também, de acordo com a promotora, em 2012, Christine e Michael internaram Natália em hospital psiquiátrico.
Enquanto Natália estava internada no hospital psiquiátrico, o casal conseguiu mudar a idade de Natália, com a ajuda de um médico da família. A vizinha reforça que Natália tentou tocar inapropriadamente um garotinho. Já segundo a Natália, foi tudo engano da vizinha, porém a vizinha não acredita em Natália. Segundo Natália, Cristine a obrigou a tomar 3 comprimidos quando ela quase desmaiou. Natália conversou com a mãe de Grace, sua amiga, e a confrontou e contou que Cristine a fez ter uma overdose tomando remédios, o que deixou a mãe de sua melhor amiga em choque. Ao conhecer a família Mendes, Natália encontrou uma família. Ela não quer saber da mãe biológica, Ana Gava, que abandonou. Segundo o advogado de Michael, Natália é uma transtornada. No segundo encontro com Natália, Michael disse que os dois foram vítimas de um monstro. Cristine, segundo a promotora, ambos foram abusados de maneiras diferentes, por Cristine e Michael sempre desviava das perguntas de Natália no encontro. Segundo o advogado de Michael, ele sofre de estresse pós-traumático depois do casamento com Cristine. Quando Natália perguntou sobre a sua idade, Michael novamente desviou-se do assunto. No primeiro encontro de Michael e Natália, ele disse que Cristine a adotou para ser bem vista na sociedade. Segundo o advogado de Michael, Natália causou vários problemas às famílias por onde passou. Vários relatórios foram feitos e comprovaram, inclusive a família Mendes que adotou, porém a senhora Mendes nega. Segundo o advogado de Michael, no hospital psiquiátrico, Natália tinha comportamento sexual. Natália relatou a Michael que Cristine a fazia parecer adulta. Michael disse a ela que ele não sabia. Já segundo o advogado de Michael, Natália manipulava a situação para que todos acreditassem nela, já que as mães normalmente passam maquiagem nas filhas. Michael, no segundo encontro, ouve Natália falando que Cristine marcou um encontro dela, Natália, com Fred Miller, quando Natália tinha 9 anos. Já segundo Michael, ele só soube disso há poucas semanas. Segundo Fred Miller, que foi o cara que Cristine marcou um encontro para viver Natália, Cristine disse que Natália fazia atos sexuais com Michael e outros vizinhos. Natália e Michael falam que isso é mentira. Michael disse a Natália que não sabia que Cristine jogou spray de pimenta nos olhos dela. Michael disse a Natália que a viu uma faca no quarto, o que ela nega. O advogado de Michael Barnett reforça que por todas as famílias por onde Natália passou, ela causou problemas. Segundo o advogado de Michael, registros de Natália sumiram do orfanato na Ucrânia depois de um alagamento. Natália perdoa Michael Barnett e depois foi adotada oficialmente pela família Mendes. Mas será que Natália será feliz com a família Mendes? É o que você vai descobrir agora. O documentário dá um salto de 2 semanas depois e eles mostram 2 meses atrás que a produção recebeu uma ligação da família Mendes dizendo que Natália estava fora de controle, fora de si, e que Natália era um inimigo e que apunhalou a família Mendes pelas costas, dizendo que eles a fizeram refém, fazendo eles a abandonarem. No dia 1º de dezembro de 2023, o senhor Mendes, novo pai de Natália, disse que ela estava falando com um homem que a colocou contra eles e que ela queria ir com ele para o Reino Unido.
Em agosto de 2023, a família foi morar no Tennessee e Natália se apaixonou por um britânico que conheceu na internet, algo que a família Mendes não gostou. Quem eram as famílias Mendes? A família Mendes era uma família religiosa bem, assim, bem rígida, né? Ela proibia Natália de falar com a família Depou. Quem eram a família Depou? Os Depou foram a primeira família que tentou adotar a Natália por anos. E por algum motivo eles nunca conseguiram adotar a Natália, por isso ela foi parar na família Barnett. Quando o Neil, que é o namorado da Natália, fugiu com ela, a Natália pediu para o namorado, por tal de Neil, mandar uma mensagem para a família Depou. O ex-advogado do Michael descobriu que a Cynthia e o Anthony Mendes, que eram os pastores que tinham adotado a Natália depois dos Barnett, eram dois charlatões vigaristas que eles tinham outras crianças adotadas, né? Eles usavam o benefício do governo das crianças em benefício próprio. Descobriu-se que os Mendes mantinham Natália isolada. Segundo o vizinho, não tinha família pior que os Mendes. Segundo Michael Barnett, em seu relato, Anthony Mendes é um controlador, dando a entender que ele é igual ou pior que Christine e que Natália estava em perigo. Neil ligou para a produção do documentário, Neil, que era o namorado da Natália, e ele contou que os Mendes tirou ela do celular e das redes sociais. Quando a produção foi confrontar a família Mendes, os Mendes, eles disseram que foi tudo um grande engano e que Natália disse que foi tudo um grande erro, que eles estavam enganados. Na própria entrevista de Natália com os Mendes, deu a entender que ela quer ficar com a família Mendes. Só que o produtor do documentário, o que é que o produtor do documentário percebeu? Percebeu que a Natália estava sendo manipulada pelos Mendes para dizer que estava bem, o que não era verdade. Os Mendes não queriam ver os Depou nem pintados de ouro. Por quê? Porque os Depou sabiam que os Mendes estavam usando a Natália para ganhar dinheiro do governo. Neil, que era o namorado da Natália, ele se comunicava com ela através de aplicativos de idiomas e também contava tudo o que acontecia à senhora Nicole Depou, que queria adotar a Natália, né? O casal Depou foi o primeiro que quis adotar a Natália, inclusive que eles tinham todo o dinheiro da Natália e ameaçava internar a Natália. E foi a partir daí, percebendo um perigo que a Natália corria na mão da família Mendes, a Nicole Depou vai ao Tennessee junto com a filha resgatar Natália. E elas resgatam a Natália da igreja pentecostal, apesar do tempo que passou. Elas demoraram muito para... Teve toda uma organização para a fuga da Natália, passou muito tempo, tem uma tensão lá, mas a Natália conseguiu escapar. Ela resgatou a Natália e Nicole depois discutiu, depois desse resgate, a Nicole Depou, ela discutiu feio com a senhora Mendes. Depois do Natal, a Natália começou a defender a família Mendes. Para vocês verem o que a família Mendes fez com a Natália, fez uma verdadeira lavagem cerebral na menina para ela ficar contra a família Depou. Um relato de pai, Robert Madel, que colocou o filho na creche da família Mendes, foi para a igreja dos Mendes e confirmou que eles são as portas fechadas. Segundo Robert, eles não aparentam o que são. O filho dele, desse Robert Mandel,
o filho dele disse que a senhora Mendes batia muito nele. Disse que ela também batia muito na Natália. Uma mãe chamada Ana cedeu a guarda do filho aos Mendes e disse nas câmeras que eles eram bons. Porém, ao telefone, ou seja, por trás das câmeras, essa Ana falou que o Antônio Mendes espancava a Natália. O Metro, pai da filha de Ana, fala que ouviu um grito e viu Antônio Mendes batendo na Natália e a socorreu. No dia 8 de junho de 2023, a produção do documentário gravou um áudio da Cíntia Mendes. No áudio, a Cíntia fala que vai pegar o cinto e Robert fala que deu um tapa no rosto, que a Cíntia deu um tapa no rosto do filho dele. O Robert relata que o Antônio Mendes espancou a Natália. Já em fevereiro de 2024, ao ser questionada, Natália negou isso, negou que o Antônio bateu nela, espancou ela, e disse que o garoto, o filho do Antônio, do rapaz, a mentiu. Segundo a senhora Depou, a Natália, ela relatou que ela levou uma surra do Anthony e da Cíntia. Ela disse isso para a senhora Depou. Segundo a Nicole Depou, os Mendes pegaram vídeos e fotos com a Natália tendo relações sexuais com o namorado dela, com aquele britânico, e estavam chantageando a Natália. Por isso que ela estava defendendo os Mendes. Em março de 2024, a Natália ela transferiu 25 mil dólares para o casal Mendes para que eles não publicassem as fotos dela com o namorado. Segundo a Nicole, os Mendes chantagearam a Natália com as fotos. No outro dia, Natália decidiu voltar para casa dos Mendes, porém o namorado dela a convenceu a ficar com os Depou. 6 semanas depois, a Nicole ela relata que a relação dela com a filha e com o marido dela ficou bem complicada por causa da verdadeira lavagem cerebral que a família Mendes fez na Natália. A Nicole, com isso, ela procura uma psicóloga, relata o que está acontecendo para a psicóloga e a psicóloga fala para a Nicole que é muito difícil uma pessoa que passou por tudo que a Natália passou, que a Natália passou por um grande trauma, a Natália podia desenvolver, por causa desse trauma, uma depressão ou um transtorno bipolar. Ao ver que a família Mendes não ia pagar os impostos, foi aí que ela viu quem eram verdadeiramente a família Mendes e cortou a relação com eles definitivamente, porque eles estavam colocando os impostos no nome da Natália para a Natália pagar. E foi por isso, e foi aí que a Natália percebeu quem eram os verdadeiros Mendes. Depois disso, depois da Natália cortar definitivamente laços com a família Mendes, a Natália consertou seu ano de nascimento para 2023 e reconheceu que a sua família são os Depou. Ela foi convidada pela revista People para contar a história dela, viajou para Nova York com os Depou. O documentário da Max tem 3 temporadas, é para maiores de 16 anos e é de 2023. Gente, esse documentário tem uma história bem intrigante, né? E vocês, o que fariam na situação de Natália Reis?